Tá bom aí? Baixa um pouquinho, porque senão vai apitar. Muito bem, queridos, nós estamos estudando sobre a vida de Jesus. Eu dei bom dia, irmãos? Dei a paz do Senhor? Está todo mundo feliz, amém? Glória a Deus. Estamos recomeçando devagarinho nossas atividades. Muitos ainda não estão podendo estar na igreja, a igreja ainda tem limites, mas nós vamos chegar lá, amém? Em nome de Jesus. Não temos ainda a nossa EBD infantil, mas vamos ter, no nome do Senhor. Nós estamos estudando sobre a vida de Jesus, né, que foi um tema muito solicitado, muito pedido. Uma coisa que tem me preocupado é que não está tendo nenhuma pergunta, então todo mundo está entendendo tudo, aleluia, né? Ninguém está com dúvida nenhuma sobre a vida de Jesus, amém? Então a gente preparou assim um resumo básico, estamos estudando já algumas semanas, né? Falamos que o fim tem a ver com a vida de Jesus, né? O fim que está todo mundo esperando. Vimos os sinais, né? Nós passamos aqui por alguns slides, não sei quem lembra, né? Sobre a questão do que está escrito, que a gente às vezes fica querendo prever o futuro, e tem profeta do futuro hoje, né? Profeta com borra, querendo profetizar o futuro, mas você tem que ler o que está escrito, o que está escrito sobre o futuro, que é o que importa o que está escrito. Nenhum profeta vai além do que está escrito. O que está escrito é que vai se cumprir. O profeta pode estar inventando coisa na cabeça dele, né? Nós vimos sobre a questão de como será a vida de Jesus. Vocês, quem lembra, né? Que será gloriosa, visível, súbita, né? E terá consequências definitivas, né? A vida de Jesus não vai ter tempo para mais nada. Quem arrependeu, arrependeu. Quem não arrependeu, não arrependeu. Não haverá tempo para mais nada. Então será definitiva. Chegou, acabou, não tem mais tempo para nada. E será repentina. Então ele diz que vem como um ladrão. Quem estiver esperando o Senhor, estiver preparado, amém. Quem não tiver, não é dele, com certeza, né? Porque os dele eu tenho certeza que estarão esperando, né? Quando será? Nós vimos que não tem como você marcar data, embora algumas igrejas já se atreveram a marcar o dia da vida do Senhor, né? Não, é 2012, 2000, 2001, 2000 não sei quanto, agora 2020, falaram que era em maio, né? Maio está acabando. Não falaram? Não sei se vocês souberam disso. Maio de 2020 era o fim do mundo. Bom, tem coronavírus aí, mas o mundo não acabou não, né? Aí nós vimos sobre os últimos dias, que nós já estamos vivendo os últimos dias, e a diferença entre os últimos dias e o último dia. Os últimos dias, desde os dias de Jesus e de João, que já diziam, já estamos na última hora, já estamos vivendo os últimos dias. Então hoje nós estamos nos últimos dias, tá? Agora o último dia pode ser hoje, pode não ser, aí depende do Senhor, porque Ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. Vimos os sinais, tá? A oposição da grande tribulação. Tem algumas pessoas que pensam, né? Algumas igrejas que pregam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e há outras igrejas evangélicas que pregam que nós vamos passar pela grande tribulação. Não há consenso entre as igrejas, né? Então está bem dividido. Uma metade das igrejas, aí, principalmente as pentecostais, dizem que nós seremos arrebatados antes, né? Quando você lê Tessalonicenses, parece que não. Paulo diz que Jesus não vai voltar sem que antes o anticristo se manifeste. Então parece que há uma contradição aí, uma interpretação meio equivocada, baseada naquela carta a Filadélfia, né? Eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Então tem muitas vezes que pega esse versículo para dizer que a igreja será guardada, e guardada ali não quer dizer arrebatada, né? O Senhor guardou a igreja dele até hoje, está guardando nesse momento, né? A igreja passou por muita luta, muita perseguição, mas foi guardada, e muita gente tentou destruir o cristianismo, não conseguiu. A igreja está sendo guardada e continuará sendo guardada. Então nós entendemos, eu falei aqui sobre a minha posição, né? Nós entendemos que a igreja vai passar pela grande tribulação. Agora, se você crê que não, é bom que mesmo crendo que vai ser arrebatado, você precisa estar preparado para as duas coisas. Para ser arrebatado tem que estar preparado, porque ele diz que vem como um ladrão de noite. Quem não estiver preparado, dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Quem estiver despreparado vai ficar, se você crer no arrebatamento antes da tribulação. Se você crer que vai passar pela tribulação, também tem que estar preparado, porque de qualquer forma o crente tem que estar preparado. E já vou deixar claro para vocês aqui,
Pode ser que Jesus venha depois da sua morte. Então você tem que estar preparado não só para Jesus vir encontrar você, mas para você ir encontrar com Ele. Porque quantas pessoas têm morrido agora nesse tempo aí de pandemia? Se está preparado, Ele não veio ainda, mas você vai. E aí? É um encontro de qualquer maneira, vai ter que se encontrar com o Senhor. Quem morreu em Cristo, tá? Vai ter um destino eterno maravilhoso. Quem morreu sem Cristo, aí a não ser que você creia que existe salvação depois da morte, e tem igrejas também que ensinam isso, né? Que você pode se batizar pelos mortos, que você pode fazer penitência pelos que morreram, e até pagar pelos pecados, né, de quem já morreu, para ver se tira ele da situação que ele se encontra. Mas você lê uma parábola que Jesus deu sobre o rico e Lázaro, que não tem como fazer isso, tá? Não tem como passar de lá para cá, não tem como socorrer. É em vida. Se você quiser salvação, é enquanto está vivo. Depois de morto, a não ser que você creia nas doutrinas do Espiritismo e outras aí, que existe esperança para quem já morreu, tá certo? Vimos as 70 semanas de Daniel, que eu não vou voltar, que é meio complexo, né? O anticristo, que aí não adianta você dizer quem ele é hoje, né? Não sei. Teve muitos anticristos na história, né? João fala sobre isso. Muitos se fizeram anticristo, pessoas contrárias a Jesus, a Deus e à igreja. Muitos. Foi Nero, foi tantos outros aí que acabaram, Domiciano, muitos imperadores que tentaram destruir o cristianismo. Não conseguiram. Pode-se dizer que eram anticristos. Mas o último anticristo, aquele que Paulo diz, olha, Jesus não vem sem que o homem do pecado se manifeste. Esse não se manifestou ainda. Já nasceu? Sei lá, não sei. Né? Será que já está vivo? Será que já está na idade dele se manifestar? Será que é uma criança? Ninguém sabe. Então não adianta ficar especulando. Você não estuda escatologia com especulação. Tá certo? Você vai criar a doutrina falsa. Não está escrito, não está escrito. Então não sabemos quem é esse cidadão aí. Já estão falando aí que é Bill Gates, estão falando que é o presidente da França, estão falando que está aparecendo anticristo de qualquer jeito. Mas você tem que ficar esperto, que ele vai aparecer, tá certo? Muito bem, vamos falar do arrebatamento da igreja. Eu falei já sobre isso aqui, não já, irmãos? Sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja será arrebatada, vocês lembram? Muito bem, então esse ponto aqui eu posso pular, né? O arrebatamento antes ou depois da tribulação. A apostasia, que nós vimos a semana passada, né? Que é um sinal da vinda de Jesus, que muita gente vai abandonar a fé. Muita gente vai apostatar da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E hoje com a internet, você tem pregador para tudo que é gosto. Tá? Tem vários tipos de apostasia hoje. Tem pessoas seguindo todo tipo de profeta, todo tipo de ensino, todo tipo de doutrina. E aí a Bíblia chama essas pessoas de meninos inconstantes, né? Meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina. Aparece, a pessoa vai. Aparece outra onda, a pessoa vai. Tudo que aparece, a pessoa vai. Não tem uma base bíblica sólida, né, para ele se manter. Ele fica escutando tudo, bebendo de tudo, comendo de tudo. E é um sinal da vida de Jesus. Muitos vão apostatar da fé, e a Bíblia diz também que o amor de muitos esfriará. Então, você vai ter muito crente frio nos últimos dias, sem vida espiritual, sem fervor, sem comunhão com Deus, sem nada, tá certo? Vimos alguns exemplos, né? Exemplos de apostasia, que são os judaizantes, hoje, né? Pessoa com a arca, pessoa adorando a arca, pessoa voltando às práticas da velha aliança, que nós estamos hoje vivendo uma nova. Você vê na Santa Ceia, no texto da Santa Ceia, Jesus disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Não tem mais velha aliança, porque Cristo já morreu por nós. Ele é o Cordeiro, aquele que cumpriu a aliança, definitivamente. Então, os outros cordeiros tinham que ser sacrificados constantemente. Jesus morreu uma vez só. Então, a velha aliança foi cumprida toda em Jesus. E ele vem e estabelece o quê? Nova aliança. Então, não toda a velha. A velha aliança era com Israel. A nova aliança é com a igreja. Então, Jesus cumpriu toda a lei por mim. E hoje eu vivo pela fé. A salvação é pela fé, por meio da graça. Não é mais por meio de rituais da velha aliança. Tá? Que até aqueles rituais eram apenas símbolos daquilo que era verdadeiro. Jesus é o verdadeiro. Se nós temos o verdadeiro, para que voltar para o falso? Para que ficar se enchendo de rituais novamente? Para que adorar novamente
a arca da aliança? Para que ir atrás de terra santa, né? De trazer terra de lá de Israel? Tem irmãos que estão idolatrando Jerusalém, né? Eu conheci uma pessoa que foi se batizar de novo no Rio Jordão. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, você já é batizado? Né? Ele falou, não, mas é diferente se batizar no Jordão. Como é que é? É a mesma água. Não tem nada no Jordão, rio como qualquer outro qualquer. Vamos parar de idolatria com o Jordão, meu Deus do céu. Ah, mas Jesus se batizou ali, então a água lá está milagrosa, está poderosa. Isso é idolatria. Você idolatrar água, idolatrar terra, idolatrar isso, idolatrar uma cidade. Gente, a nossa Jerusalém está no céu hoje, amém? Está lá no Apocalipse, a Jerusalém que desce do céu, é a nossa Jerusalém. Agora, se você quiser visitar, a conhecer por uma questão histórica é outra coisa. Mas visitar, conhecer por questões espirituais, aí me desculpe, idolatria com Israel, idolatria com Jerusalém. Ou trazer uma terrinha de lá da beira do Rio Jordão. Tem gente que quer guardar uma areinha, né? Eu tenho uma areinha aqui de lá de Israel. Não serve para nada, a não ser que você seja místico, né? Nós temos que crer somente em Jesus. Todo o poder da igreja está no nome de Jesus. Amém? O nome que está acima de todo o nome. É esse nome que nós cremos, pregamos, expulsamos demônio em nome de Jesus. Se tiver cura, é em nome de Jesus. Pregamos em nome de Jesus. Todo o poder está nesse nome. Mais nada, não tem mais nada que você precise fazer de ritual para você dizer que precisa alcançar a presença de Deus, né? Vimos aí alguns exemplos de idolatria hoje, tá? Não são só os judaizantes, tem a questão da prosperidade. Tem pessoas que estão pregando que você tem que ser rico, tem que ser milionário, senão você não é abençoado. Quem não tem dinheiro, quem não tem grana, não é abençoado. E a Bíblia diz, vede que não são muitos os ricos e poderosos no meio de vós. A Bíblia diz que Jesus falou que veio pregar boas novas aos pobres. Então, gente, a nossa riqueza está no céu, embora tenha muitas pessoas bem-sucedidas no meio do cristianismo. Tem ou não tem? Está nos dias de Jesus. Jesus foi sepultado num sepulcro de gente rica. Tá? Prestaram túmulo para Jesus, não era dele. Até porque ele não é dono de túmulo. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele não é dono de túmulo, o túmulo é para os homens. Ele entrou na morte e saiu para que túmulo? Então foi um túmulo emprestado. Emprestaram o túmulo a Jesus, porque ao terceiro dia a pedra foi removida e ele saiu de lá de dentro. Não tem que idolatrar nem o túmulo de Jesus. Mas hoje tem os cristãos aí que estão pregando riqueza, prosperidade. Você não é abençoado se você não tem dinheiro e tudo mais. Gente, é só abrir o livro de Atos dos Apóstolos e ver que se fazia coleta para os santos. Como é que os santos precisavam de ajuda social? De Paulo fazer coleta, né? De se precisar de ajuda financeira para os membros da igreja lá de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos. Então eles eram pobres. Paulo disse que sabe ter fartura, eu sei ter fartura e sei padecer necessidade. Então a vida vai apresentar a você momentos de fartura e momentos de dificuldade. E a gente tem que saber que até a fartura a gente tem responsabilidade com ela. Se Deus te dá muito, a quem muito é dado, muito será cobrado. Quando Deus te dá, você tem responsabilidade. Você vê uma pessoa passando fome e você tem dinheiro, e aí a Bíblia diz isso: aquele que vê o seu irmão necessitado e cerrar a entranha, né? Cerrar o coração, tendo ele bens nesse mundo, como permanece nele o amor de Deus? Então tem irmãos bem-sucedidos, tem irmãos mal-sucedidos, tem irmãos que têm dificuldades, mas depois muda de vida. A gente tem que entender isso, é parte do processo da vida. O que você não pode é ter o seu coração em nenhum tesouro dessa terra. Porque a Bíblia diz que onde tiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É entender que tudo aqui é passageiro, tudo que nós temos, até esse corpo seu aí. Que hoje nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, né? Ali aquele versículo, dá para ler aí, queridos? Dá não? Aí presta meu óculos aí para quem não está conseguindo ler. Vamos ler ali aqueles versículos lá em cima, vamos lá? Então vai ter a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Então a Bíblia fala de ressurreição, tá certo? E aí eu queria que vocês abrissem aqui 1 Tessalonicenses. Vamos ler a Bíblia, né? A ressurreição é a doutrina bíblica
que a gente precisa entender e saber qual a importância dela para a nossa vida, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, que esse versículo não está ali, né? 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Não queremos, porém, achar, irmãos? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem ainda se referindo aos mortos. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Verso 16, vamos ler aí? Vamos lá? Porquanto e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então aqui Paulo já está tentando tirar aquela ideia de morte que as pessoas que não têm Deus têm na vida. Aqueles que perdem um parente, né? E agora a gente nessa pandemia, que diz que não pode abrir o caixão, que a pessoa não pode ver quem morreu. Imagine quantas pessoas doentes nós vamos ter depois com depressão e outras doenças emocionais aí, porque o luto precisa ser vivido. Todo mundo que já estudou um pouquinho aí de psicologia sabe disso. A pessoa precisa ver seu parente morto, precisa sepultar, senão fica aquela ideia de algo que não foi fechado na vida. Não fechou aquele ciclo, perdi essa pessoa. Mas não se pode ver a pessoa durante 15 dias, sei lá, 20 dias internada no CTI, depois a pessoa morre e sai do CTI no caixão fechado. E tem que ser sepultado sem velório e por aí vai, né? Essa doideira que inventaram com essa doença. Esse medo exacerbado que está fazendo as pessoas morrer. Alguns médicos estão fazendo live, né? Para poder a pessoa se comunicar com o outro dentro do CTI. Parece que nem era permitido lá levar equipamento, tablet, essas coisas. Os médicos levando o celular para a pessoa conversar com o parente no CTI, porque não pode visitar, não pode encontrar, não pode ver, não pode nada. Então você imagine, quando as pessoas perdem seus parentes e não têm esperança, elas vão se desesperar. E aí Paulo está tentando corrigir isso, dizendo aqui no verso 13: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que morreram. Porque imagine um crente ignorante com relação a outro crente que morreu. É diferente de você ver uma pessoa que morre sem Jesus, né, que morreu sem Deus, e nem assim você pode dizer que ela está perdida, né? Você não sabe lá no último minuto da vida dela, nos últimos momentos, se ela não teve um encontro com Jesus. Eu já tive experiência de visitar pessoas no hospital, e quando eu fui pregar para a pessoa lá, que a família preocupada da pessoa morrer sem ouvir o Evangelho, sem ter um encontro com o Senhor, e eu estava falando de Jesus com a senhora ali no protocolo, que teve um infarto, e ela disse: olha, ele esteve aqui ontem à noite, falou isso aí comigo. Ah, teve uma visão, teve uma revelação, o que é que foi? Quem sou eu para dizer a experiência que a pessoa teve? Mas Jesus não encontrou Paulo no caminho para Damasco? Uma visão, né? Uma visão sobrenatural, alguma coisa aconteceu ali, ninguém pregou para Paulo no seu próprio Jesus, de uma forma miraculosa, né? Fala, Ângela. Dá para tirar a máscara para fazer a pergunta, irmãzinha? Porque com máscara eu não vou entender nada que você vai dizer. Já houve uma ressurreição, né? Quando ele está na cruz, ele vem, né, para nós, e aí ele vem, ele é crucificado e ele ressuscita. No momento que ele ressuscita, houve uma ressurreição dos mortos naquela época? Tem um texto, eu acho que foi Mateus que fala, né, que foram vistos muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Eu não lembro o texto, acho que foi Mateus, que foram vistos, entraram na cidade, foram vistos por muitos, né? Pessoas que na ressurreição, né? Aliás, na morte, né? Na morte de Jesus. Lá fala, né, Mateus, que houve ressurreição dos mortos que estavam naquela Isso. E aí, o que vem também fechar é
paraíso. Então, qual é a sua dúvida? Aí eu fico me questionando, né? Eu curiosa, né? Meus botões. Onde que eles estão? Se na Bíblia fala que a gente está dormindo ainda, né? Um local que eles estão, se houve essa ressurreição? A maioria das igrejas e a teologia, a boa teologia, ensina que existe um estado intermediário, que é desde o Velho Testamento que se falava muito do Seol, né? Do Sheol, que é a habitação das almas dos mortos, né? Aquela ideia de Jesus, quando ele conta uma parábola sobre o rico e Lázaro, dá a ideia de que existe o seio de Abraão, que existe o Hades, que as pessoas estão, quem já está em tormento já está sofrendo, e quem morre com o Senhor, como ele disse ao ladrão na cruz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então parece sim existir, porque nós não somos apenas corpo. Parece que o que dorme, o que dorme? É o seu corpo, é o seu físico que vai para o pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas o espírito volta, né, para o Senhor. E ali, nesse estado intermediário, que nós não temos muito detalhe para descrever onde é, como é. E aí tem alguns que acreditam em purgatório, né? Que a pessoa vai para um lugar purgar seus pecados depois de morto. Isso aí. Porque tem também a questão do arrebatamento de Elias, né? Que subiu e Enoque. Sim, aí é outro mistério. Como é que essas pessoas não passaram pela morte, né? Porque Paulo, pelo que ele está dizendo aqui, nós que estamos vivos não vamos preceder os que dormem, tá? Então, voltando naquela sua primeira pergunta, aquelas pessoas que ressuscitaram lá quando Jesus morreu, que diz que entraram na cidade pessoas que já haviam morrido, você tem que entender uma diferença entre essa ressurreição e reviver, né? O que é reviver? O que aconteceu com Lázaro, né? Quando o Senhor chama Lázaro sai para fora. Lázaro não ressuscitou, entre aspas, Lázaro reviveu, morreu de novo. Então quem vive esse tipo de ressurreição, o filho da viúva de Naim, que Jesus disse, menino levanta, entregou para sua mãe, ele reviveu. Ressurreição de mortos não é com o mesmo corpo, é diferente, é glorificado. A ressurreição de Jesus não é que ele reviveu, ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia chama ele de primogênito da ressurreição, tá? Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou. A ressurreição dos mortos ainda não aconteceu. Se você for procurar na Bíblia, realmente só Jesus é o primeiro que ressuscitou dos mortos. O caso de Elias é caso de arrebatamento dessas pessoas. Fala, irmã Diane. Vocês guardaram as perguntas tudo para hoje, né? São espertos, né? Ô, pastor, Pode tirar, irmã, a máscara, que você está bem longe de todo mundo. É 2 metros que o corona vai, né? Acho que minha voz é maior que o microfone. Assistindo, eu gosto igual, hoje não assisto mais, eu assistia demais, logo que eu converti. Apesar de não ser adventista sétimo dia, eu assistia muito o canal deles, eu gosto até. E aí o pastor sempre, ele teve uma pregação tipo, de 2 horas só sobre esse assunto. Ele fala assim, eu quero saber sua opinião, se a gente está certo ou não, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue interpretar isso assim corretamente. Ele fala assim, gente, não tem ninguém no céu, não tem ninguém no inferno, todos nós, todos que morremos, estamos no descanso eterno, esperando a vida de Jesus, isso. Que é o que eu interpretei hoje também. Apagados. Todo mundo no descanso eterno. Sem consciência. Então você fala assim, fulano morreu, era tão bom, foi pro céu, era tão bom, foi pro inferno, ninguém tem lugar nenhum, ninguém foi julgado. Então Jesus vai voltar, vai ocorrer primeiro a ressurreição, que é o que a gente leu aqui agora, dos mortos, né? E depois é que a gente vai. E aí, eu quero saber o seguinte. Sim. Aí quanto é que vai haver esse... Por exemplo, só vai ressuscitar quem é salvo? Não, ali está escrito, vai ressuscitar todo mundo. Quem fizer o mal vai ressuscitar para juízo. Ah, tá. Aí vem o juízo. Ressuscita todo mundo. Todo mundo para juízo. Quem é escolhido também vai ou vai todo mundo? Por exemplo, está aqui todo mundo na terra. Só para encontrar com Cristo nos ares. Só salvos. E os ímpios serão julgados para um só pro outro. Depois serão lançados juntamente com o diabo. Então o escolhido também será julgado. Sim, aí haverá um julgamento, mas aí já é outra pergunta. Se eu voltar na primeira. Tipo assim, se eu sou, por exemplo, ficou para mim, né, tipo, meu pensamento.
O fato de um ficar e o outro subir, por exemplo, estarão dois no campo, um ficará, o outro subirá. Certo, aí é uma outra teoria. Aí não é o julgamento? Não, aí é uma teoria de que tem crentes... Se eu fui escolhido para ir, então eu vou passar... Certo, mas a ideia é a seguinte, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Tem crente que não nasceu de novo. E que, para mim, o fato dele ficar significa que ele não está salvo, que ele está perdido. E aí, porque tem crente, tem uma teoria que diz que quando, no arrebatamento da igreja, vai ter crente que vai subir, vai ter crente que vai ficar para se arrepender, para ter uma nova oportunidade. Eu não creio nisso. Tá? Eu creio que a igreja de Cristo vai encontrar com Cristo. Quem ficou é porque estava na igreja, como aqueles que a gente viu apóstata, né? E Jesus fala sobre o joio e o trigo, pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão salvas. E ele falou lá em Lucas 10, se alegra porque o nome de vocês está no livro da vida. É impossível a pessoa estar com o nome no livro da vida e na hora do arrebatamento ela vai ficar. Não dá. Se ela vai ficar é porque ela está perdida. Não então, foi. pastor, aí eu estou... Outra pergunta. Estamos todos no novo livro da vida, somos salvos, ninguém aqui apostatou da fé e tal. Aí ressuscitaram os mortos, todos os salvos foram. Ainda tem outro julgamento? O julgamento dos ímpios, né? Então quem subiu já não vai ser julgado. Eu vou explicar sobre o julgamento dos crentes, né? Eu quero chamar a sua atenção. Primeira coisa, os adventistas acreditam no sono da alma. A teologia adventista não combina muito com a teologia evangélica, nem batista, nem assembleana. Eles têm uma teologia própria, né? Tanto que eles guardam o sábado ainda como selo, como sinal de salvação, e eles pregam abertamente. E eu posso falar isso que minha mãe é adventista. Se a pessoa não guarda o sábado, ela não é salva. É a ideia dos adventistas, né? Não existe isso na Bíblia, gente. Eu não guardo o sábado, eu estou perdido, eu vou para o inferno. Não existe isso na Bíblia. Na nova aliança, não. Se você quiser guardar a velha aliança, aí tudo bem. Porque o Senhor estabeleceu o sábado na aliança com Israel como estatuto perpétuo. Agora a igreja, Jesus, os discípulos estavam colhendo espiga no sábado. Estava ou não estava? E os fariseus queriam condenar. Seus discípulos estão trabalhando no sábado. Colher espiga no sábado era inadmissível. Mas Jesus falou que Ele é Senhor até do sábado. Então parece que Jesus não veio mais trazer para os gentios, e nós somos gentios, nós não somos judeus, tá? Senão teria que circuncidar. Os adventistas não fazem circuncisão, que era um sinal da velha aliança. Qual era o sinal da velha aliança? Circuncisão. Eu não vejo nenhum adventista fazer circuncisão, quer guardar o sábado, mas não faz a circuncisão. E para você ser, né, para você ser verdadeiramente israelita, mesmo que você não fosse judeu, tinha que circuncidar. Era o sinal da velha aliança. Na nova aliança, o sinal é o batismo. É um sinal. Você se converte ao Senhor, né, se arrepende e vai fazer o batismo como sinal de uma nova aliança que você está fazendo com o Senhor. Então, os adventistas, nós não podemos comparar a escatologia deles com a nossa, tá? Então, eles falam sobre o sono da alma, assim como outras igrejas, que eu não vou citar o nome aqui, que falam que a gente está apagado, está dormindo. Por quê? Porque aí tem que distorcer alguns textos. Como é que Jesus fala para o cidadão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sabe o que algumas igrejas dizem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele dia, Jesus foi para a sepultura. Então, onde é o paraíso? O paraíso é na sepultura. Você está entendendo? Então você tem que dizer que o paraíso que Jesus falou ali é a sepultura. Porque algumas pessoas creem no paraíso aqui na terra. Então algumas seitas aí, algumas heresias pregam que o paraíso é aqui, o paraíso é na terra. E aí você vai ler Pedro, e Pedro diz que o que existe agora, o mundo que você vê, aquilo que você enxerga, está sendo reservado para o fogo, para a destruição. E que haverá um novo céu e uma nova terra, né, onde habita a justiça. Então a gente não pode, se você quiser combinar, você vai ter problema, não vai bater, tá? Então Paulo disse assim: eu desejaria partir e estar com Cristo. Então ele disse: eu desejaria partir e ir para a sepultura. Ele não falou isso, ele falou: desejaria partir e estar com Cristo, porque eu julgo que é incomparavelmente melhor. Tipo assim, sair dessa vida aqui física e já estar com o Senhor, né? Agora o sono aqui que fala, o termo usado para mortos desde o Velho Testamento era dormir. Morreu, a expressão que se usa para alguém que morreu é dormiu. Até Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele diz? Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Então a morte é chamada de sono. Agora dizer que por isso o espírito está lá também, a alma está lá, porque são elementos espirituais, né? Então apagou junto com o corpo, foi queimado junto com o corpo aqueles que foram queimados, né?
foram dizimados, devorados pelos leões. Então, se um leão comeu, cada um comeu um pedaço da pessoa lá na arena, um pedaço do espírito está no leão, outro pedaço está... já nem está mais, né? Que nem um leão existe mais. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Existe sim um lado espiritual. Se há ressurreição de mortos, esses mortos estão em algum lugar. É isso que a Bíblia ensina. Agora nós vamos precisar entender um pouquinho a relação do corpo, né? Que essa é a intenção hoje de falar da ressurreição. Mas Paulo está dizendo aqui que de maneira nenhuma os vivos, quem estiver vivo no dia da vinda do Senhor, não vai subir antes de quem morreu. É isso que Paulo está dizendo aqui. De maneira alguma nós vamos preceder os que dormem. Mas primeiro, no verso 16, né, o Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta, né, de Deus, o Senhor vai descer do céu, e os mortos em Cristo, olha só, mortos em Cristo. Então tem gente que morre sem Jesus, mas um crente morre em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, prioridade, quem está morto na vida de Jesus. Não somos nós, primeiro eles. Agora, uma fração de tempo, né? No abrir e fechar de olhos, muita coisa vai acontecer. Porque para Deus, um segundo dá para tudo, não dá não, gente? Um segundo para Deus dá para tudo. E a gente fica pensando que Deus está limitado a tempo. Não está. Ele vai ordenar e os mortos vão ressuscitar. Aí, no verso 17, diz que depois, nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Aí é um encontro de mortos e vivos transformados com Jesus nos ares. Amém, queridos? Vai haver esse encontro. Todos os que morreram conosco, que estivermos vivos, estaremos sempre, para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Se a igreja não tiver essa esperança, ela está perdida. Tá certo? Mas aí vocês entenderam que reviver é uma coisa. Uma pessoa morre ali e o SAMU dá um choque no peito dela. Estava morto. Tomou o choque e voltou à vida. Ela não ressuscitou, ela voltou a viver, ela reviveu a mesma vida, vai morrer de novo. Em algum momento da vida ela vai morrer. Isso não é ressurreição. Ressurreição, a pessoa 2000 anos dentro da sepultura. Não tem mais nada, não tem osso, não tem mais nada. Quando a trombeta soar, essa pessoa vai ressuscitar. Não sobrou nada, nem pó da pessoa. Mas a Bíblia diz, o mar, lá no finalzinho, falando dos ímpios, né? Que até o mar dará os seus mortos. Fala, minha irmã Terezinha. Aí, então, nesse caso, é o espírito da pessoa, não tem nada a ver com o corpo físico. Vai ter corpo sim, eu vou mostrar aqui para vocês. Vai ter corpo. É uma confusão que as pessoas fazem sobre essa questão da ressurreição do corpo, porque fica, mas ele queimou, ele virou cinza, como que ele vai trazer o corpo de volta? Bom, para começar, nós ficamos aqui, eu vou explicar isso aí para a senhora já. Que a ressurreição é prioridade, não é isso? Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu não sabia que as dúvidas viriam nessa aula aqui, né? Eu pensei que no anticristo tem muita dúvida, então a maioria das dúvidas está na ressurreição. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15 fala exatamente sobre a ressurreição. O capítulo todo de 1 Coríntios 15 fala sobre ressurreição, tá certo? E aí primeiro por quê? Porque Paulo está querendo defender que Jesus ressuscitou. Já começa assim, né? Olha, a igreja precisa crer que Jesus ressuscitou. Quantos creem que Jesus ressuscitou aqui? Amém. Você crê que ele ressuscitou? Primeira coisa, 1 Coríntios 15 está aí. Olha o verso 12, capítulo 15, verso 12. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? É para isso que Paulo vai escrever esse capítulo aqui, para corrigir isso. Tem gente pregando que morto não ressuscita. Vocês estão entendendo? Então, peraí, aí dizem que a ressurreição é espiritual, né? Parece que os testemunhos de Jeová falam que a ressurreição já aconteceu, que a vida de Jesus já houve, né? Então, cada um aí vai fazer suas interpretações. Mas o que Paulo está dizendo aqui que é inadmissível é uma pessoa que é cristã dizer que não tem ressurreição. É inadmissível. Como assim tem gente dizendo que não há ressurreição de mortos? Aí o verso 13 diz: se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Dedução lógica, né?
Se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, no verso 14, é vã a nossa pregação, o que mais? É vã a nossa fé. Estamos pregando o que aqui? Se depois da morte vai todo mundo para a sepultura dormir e não tem ressurreição nenhuma, para que igreja, para que pregação, para que evangelho? Gente, o sentido da igreja existir é a ressurreição. E nós só cremos em Jesus porque Ele ressuscitou. Se Ele estivesse na sepultura, seria um mentiroso. Porque Ele disse, o Filho do Homem será morto, será entregue, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Se Ele não ressuscitasse, Ele seria um lunático, um louco, mentiroso. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E apareceu durante algumas semanas aos seus discípulos. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. A querer que nós só está aqui porque tem ressurreição. Não só de Jesus, como a nossa. E todos os apóstolos morreram sabendo que podiam ressuscitar. E desde Abraão, que Abraão tinha essa fé. Ele entregou seu filho para ser sacrificado, porque ele tinha essa expectativa. Deus é poderoso para trazer ele dos mortos. Gente, Deus ressuscita mortos. E Jesus provou isso no seu ministério, quando ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então ele mostrou que a morte está dominada pelo Senhor e vencida. Amém, queridos? A morte não tem a palavra final do universo. E a Bíblia diz que até ela, é até uma simbologia de Apocalipse, né? Até a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. E a morte, eu não acredito que seja aquele camarada com a foice que anda por aí de preto. Que agora nesse coronavírus aí, um cidadão na cidade mineira aqui pegou uma foice e se vestiu de morte e ficou andando pela rua, e quem passava sem máscara, ele dizia, estou te esperando. Eu devo dar risada, né? Está ganhando dinheiro, coitado, é um artista aí, disse que para ganhar dinheiro ele inventou essa, né? E aí pedindo dinheiro às pessoas, e tinha gente tirando selfie com a morte, né? Parando para fazer selfie com a morte. Interessante. Mas a morte já foi vencida. Tiago Santos falou que até a morte está consciente. A morte conscientizada. Então você percebe aqui, Paulo está querendo combater o quê? Combater a falta de fé na ressurreição, né? E aí ele diz que nós somos falsas testemunhas porque pregamos a ressurreição, né? Dizemos que ele ressuscitou Cristo e ele não ressuscitou, então mentimos. Então olha só as implicações daí, né? As implicações de você não crer na ressurreição de mortos, ou ficar inventando, como o Diane colocou bem aqui, inventando teorias sobre a ressurreição de mortos, tá certo? Mas eu vou pular ali para o verso 20. Mas de fato, olha só o que é que Paulo diz: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Então, o primeiro que ressuscitou foi Jesus. Amém, irmão? Amém. E ele é a garantia de que nós ressuscitaremos também. Ele é a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Por Adão veio a morte, por Jesus veio o quê? A ressurreição de mortos. Então Jesus veio anular, desfazer o que havia acontecido por causa da queda de Adão. Adão trouxe a morte, Jesus vai trazer a vitória sobre a morte. E a vitória sobre a morte, o inimigo a ser vencido, o último inimigo a ser vencido é a morte, né? E aí, porque assim como Adão, no verso 22, né? Em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Cristo vier, os que são de Cristo vão ressuscitar. Então você pode tirar todo o medo de morte, esse pavor, esse desespero. Um crente pode sentir saudade, chorar a perda dos seus entes queridos? Pode, nós somos humanos. E até Jesus chorou no túmulo de Lázaro ali. Chorou, mas ressuscitou ele. Para mostrar que a morte não tem a palavra final na vida da gente. Amém, queridos? Não tem a palavra final na vida de Cristo, nem da igreja de Cristo. Os que são de Cristo vão ressuscitar. Precisamos crer nisso. E então virá o fim, aí no verso 24, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto os inimigos debaixo dos pés. E aí qual é o último inimigo? Está no verso 26. O último inimigo a ser destruído, não vai ter mais morte, amém, queridos? Está lá no final de Apocalipse.
a morte não vai existir mais. Então a ressurreição de mortos é importante para isso, né? Então, olha o grande mistério ali. Qual é o grande mistério? Como pessoas que morreram há tantos séculos vão ressuscitar? Com que corpo, né? Essas pessoas vão ressuscitar? Essa é a pergunta, né? Aí é o grande mistério. Qual é o corpo da ressurreição? Se o velho corpo já foi destruído, se o velho corpo já se acabou, não tem mais nada no velho corpo, vamos ter a mesma aparência? O pastor vai ser careca no novo corpo? Não. Amém, eu recebo. Glória a Deus. Estão profetizando aí para mim, né? Vamos lá, verso 42 ali. Não dá para ler o capítulo todo por causa do horário, né, irmãos? Verso 42. Aí no verso 35, 1 Coríntios 15, verso 35. Mas alguém dirá, aí diante, pergunta, né? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Aí Paulo vai ter que explicar isso aqui. Porque essa é a pergunta, né? É isso que as pessoas vão perguntar. Um corpo que já está apodrecido, como a irmã de Lázaro falou com Jesus: Senhor, já está 4 dias na sepultura, já cheira mal, como é que vai ressuscitar se já está podre? E aí Jesus, ele fala o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, podre, seco, seja lá o que for, viverá. Essa é a promessa de Jesus, irmão. Então ele mentiu. Mas eu não creio. Você crê que ele mentiu? Então ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, não importa o estado desse corpo. O que importa é que esse corpo vai ressuscitar. E é essa a importância da gente fazer esse estudo aqui nessa manhã. Qual é a importância desse corpo que nós temos hoje? Que a gente pensa no corpo glorioso, e aí tem algumas pessoas que falam que esse corpo aqui é uma carniça, esse corpo aqui é carne podre, esse corpo não vale nada, esse corpo isso, esse corpo aquilo. Então existe uma teologia errada do corpo hoje. E como é que o corpo está sendo usado pela sociedade hoje? Para que serve o corpo hoje? Na sociedade que a gente vive. Tem um culto ao corpo hoje, tem ou não tem? As pessoas cultuam a beleza corporal, tem um uso na prostituição, no prazer, ou tem aqueles que maltratam o corpo, não sei se você sabe disso, parece que é até uma religião, mas tem uma galera aí do rock, de sei lá o que, que fica se enchendo de parafuso, de bola de aço debaixo da pele, coloca chifre, não sei se você já viu? 2 chifres, tem gente que coloca gancho nas costas e se pendura para sentir dor, né, para sofrer, para se castigar. Então tem gente que trata o corpo de N maneira. Uns vão para o prazer, outros vão para o castigo, maltratar o corpo e tudo mais. Mas nós precisamos entender aqui, que a partir desse capítulo aqui nós vamos entender a questão da ressurreição corporal. Com que corpo as pessoas vêm? Aí no verso 36 Paulo até xinga, né, os coríntios de insensatos. Ele fala assim: insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Jesus falou: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, né? E quando você semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas um grão. Então quando você põe a semente na terra, vira uma árvore. O grão não é a árvore. A árvore é o que o grão vai virar, vai se transformar. E esse capítulo aqui vai mostrar exatamente sobre a glória dos corpos. A diferença, no verso 40 fala: há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Verso 42 é importante para nós. Vamos ler aí o verso 42? E o 43? 44? Então vai ter corpo espiritual. Agora como é que o pastor vai explicar isso aqui, eu não sei. Porque olha só, esse corpo aqui, segundo Paulo está ensinando, é a semente do novo corpo. Está escrito aí na sua Bíblia, queridos?
Então como é que você despreza o corpo e fala que não vai ter ressurreição, como alguns falam, que é a ressurreição espiritual e não sei o que e tal? Esse corpo aqui é a semente do novo corpo. Tanto que lá em João, o Senhor diz que quem ouvir a voz vai sair da sepultura. Aqueles que estiverem sepultados vão ouvir a trombeta, vão ouvir a voz do Senhor e vão sair dela, vão ressuscitar. Meu Deus, isso aí é uma coisa que não dá para explicar, dá, irmão? Não dá para explicar isso não. Mas se você for olhar que Deus pegou o homem e formou o homem de onde? Do pó da terra. E depois disse ao homem, depois que pecou, tu és pó e ao pó tornará. Ele não pode trazer esse homem de volta do mesmo pó? Pode ou não pode? Fez o homem do pó. O homem era pó, não era nada, era pó. Deus vai e faz o homem, sopra o fôlego de vida e ele passa a ser o ser humano. Então do pó Deus traz o homem. Quando o homem peca, Deus diz, você vai voltar para o pó, vai ser pó de novo. É a morte, vai morrer. Na ressurreição, Deus vai trazer do pó de novo. Deus pode ou não pode fazer isso? Se nós formos feitos do pó, podemos ressuscitar do pó, queridos. Amém? Porque é o mesmo Deus, é o mesmo poder que nos fez nos trazer de volta. E isso não precisa Deus explicar como. A ciência vai para o laboratório, vai explicar isso aí. Também não é aquele negócio do filme The Walking Dead aí que você assiste, nada a ver. Porque tem gente que assiste aquele negócio. E nos Estados Unidos estão esperando o apocalipse zumbi. Se você quiser acreditar, acredite. Mas tem gente que leva a sério o apocalipse zumbi nos Estados Unidos e acredita que uma bactéria vai trazer mortos da sepultura, trazer de volta a vida. E esses mortos vão devorar pessoas vivas e por aí vai. E aí você já deve ter assistido um monte de filmes com esse negócio. Já ou não? Já, pode dizer que já, que eu sei que você já assistiu. Nunca não, irmã Tereza? Só a irmã Terezinha que nunca assistiu. Porque The Walking Dead está aí, no cinema, nos filmes e por aí vai. Eu nunca assisti, pastor. Nunca assistiu? Mas já viu o trailer. Então viu alguma coisa do filme. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, que esse corpo aqui é um corpo fraco, né? É um corpo corruptível, é um corpo que vai morrer sim, que vai adoecer sim, que vai envelhecer sim, que é desonroso, né? Semeia-se em desonra, mas que vai voltar incorruptível, em glória. Esse corpo é fraco, mas vai voltar um corpo poderoso. Ah, não, você não dá glória a Deus por uma coisa dessa, não? Hoje você se queixa das suas artroses, dor na coluna, né? Coronavírus, problema de visão, problema disso, problema daquilo outro. Mas o corpo que você vai ter nem adoecer não vai, nem morrer, nem enfraquecer, nem nada, nem envelhecer. Fala, irmã Ângela. Hoje eu estava lendo a passagem, eu esqueci o texto, mas é quando os fariseus confrontam Jesus falando da viúva, né? Que ela casa primeiro, tem um marido, são 7 irmãos. 7 irmãos. Todos morrem no final ela morre. Aí eles perguntam lá na glória. De quem ela será esposa, né? Aí responde, né? Que seria os Na ressurreição, né? Então, se a palavra de Deus fala que os anjos são perfeitos, né? E lindos e têm um corpo incorruptível, então antes disso aí, o próprio Jesus já nos fala que a gente terá um outro corpo. É um outro tipo de corpo, né? Ele fala que nem casam e nem dão em casamento, mas serão como anjos, viu? Cuidado para você não começar também a dizer que crente vai ser anjo, que vai voar com asinha, que tem igrejas que começam a ensinar esse tipo de coisa. Você não vai ser anjo, mas o Senhor disse, seremos como anjos no Senhor, mas teremos um corpo. Que corpo será esse? Corpo espiritual, está aqui no verso 44. Se tem corpo natural, que corpo você tem hoje? Esse corpo seu aí, qual é? Gente, não sabe não, corpo natural. Esse corpo aqui é natural. Daqui a pouco o cabelo branco começa. Pode pintar, meu filho, não tem jeito não. Ou vai cair, não tem jeito. Daqui a pouco as rugas vão aparecer. Daqui a pouco não consegue mais correr direito. Vai envelhecendo, dizem, né? Os cientistas dizem que a partir dos 35 anos de idade o ser humano começa a morrer. Você sabia disso? Os pesquisadores estão tentando descobrir qual é o gene da morte. Olha só, 25 de anos já diminuiu ainda mais. Eu fui bonzinho. Diz que eles estão estudando por que o ser humano desenvolve até uma certa idade. E até uma certa idade você está desenvolvendo o seu corpo. A partir dali, você para de desenvolver e começa a morrer.
É o gene do envelhecimento, né? Você está começando, células começam a morrer, aí os músculos vão enfraquecer, aí começa, a visão começa a falhar, a mente já não é mais a mesma. Vai envelhecendo tudo. Eles estão tentando descobrir qual é, no laboratório, qual é o jeito de desligar esse gene que envelhece as pessoas. E aí, teoricamente, cientificamente, uma pessoa com 100 anos pode estar com vigor de 25. Já pensou um velhinho de 100 anos com aparência de 25, força de 25? Glória a Deus! Mentira do diabo! Vou contar uma verdade. Fala, meu Deus. Já tem estudo, pastor, com testosterona, metformina e vitamina D, é porque é o que envelhece, a gente é o telômero. Como se fosse uma célula que vai encurtando. E aí, usando esses 3 medicamentos, Mantém, né? ele diminui o encurtamento. Diminui o quê? O encurtamento do telômero, que é o que faz envelhecer. Aquele que diminui muito, então de onde já está falando do telômero, não é isso? Não? E que tem medicamento que já está inibindo. E já estão usando medicamentos para inibir o envelhecimento, né? Olha só que coisa, né? Hoje tem aí testosterona e outras bombas aí que as pessoas vão tomando para se manter jovem. E outras pílulas que alguns velhos tomam também. Ô irmão, vou tomar vergonha na cara, mas aqui fala daquilo que é natural. Se Deus disse, tu és pó e ao pó tornarás, meu filho, não tem ciência que mude isso. E aqui eu estou falando agora em nome da palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, tu és pó e ao pó tornarás. Se a ciência inventar algum remédio, a pessoa vai morrer do remédio. Não tem jeito, queridos, porque isso aqui é sentença. Deus sentenciou o homem à morte, mas Jesus sentenciou o homem à ressurreição. Aqueles que creem nele sem tomar remédio nenhum vão ressuscitar dos mortos. Vamos voltar, fala, irmã Terezinha. O ser humano tem data de validade. Né? Tem prazo de validade, vencido, tal data, a gente só não sabe. A gente vê tantos casos, por exemplo, eu vi o caso de um senhor que ele se curou de câncer, gastou tudo que ele tinha para se curar do câncer, se curou de câncer. Quando foi no ano seguinte, ele morreu de acidente. Foi, né? Foi. Se salvou do câncer e morreu num acidente. E outras pessoas que fazem tanto investimento em saúde, em qualidade de vida e morrem tão jovens, né? Não tem jeito. Eu sei da história de um fazendeiro que nunca viajou de avião, porque tinha medo de morrer. Disse que ele nunca ia pisar os pés dentro de um avião, porque ele morreria, né? Ele tinha medo do avião cair, não sei o que e tal. E um dia ele estava na varanda da fazenda, um avião caiu em cima da casa e matou ele. Morreu de avião. Não teve jeito para ele. E a Jó falou assim, aquilo que eu temia aconteceu. Tanto medo que tinha, acabou morrendo aqui. Gente, não tem jeito. Lá em Eclesiastes diz que o homem não tem poder sobre o dia da sua morte. Eclesiastes. Amém, queridos? Não tem jeito. Se for o dia que Deus disser, só Ele pode prolongar os dias e só Ele pode ressuscitar. Aí eu creio. O sujeito está morrendo, está desenganado, o médico falou, acabou para esse daí. O Senhor pode dizer, não acabou não, eu quero ele. Vai viver. Glória a Deus. Aí ele vai contrariar a medicina, contrariar a ciência, e a pessoa levanta e acabou e está vivo. Eu estou vendo gente com coronavírus aí com 90 e poucos anos, saindo do hospital, saindo do CTI vivo. 103 anos. 103 anos vivo. Corona não matou o velhinho lá de 100 e tantos anos. Como assim? Vai morrer no dia que Deus quiser que morra. Agora se ele disser não vai morrer não, aí não morre não, filho. Não tem jeito. 116 anos. Agora aqui, gente, primeiro você tem que ter vida natural, para depois você ter corpo espiritual. Não é primeiro o espiritual, mas sim o natural. Verso 46. Verso 47. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é de onde? Nós seremos do céu, irmãos. Amém? Esse corpo aqui que você tem é corpo para viver na terra, não é corpo para o céu. O corpo para o céu já está preparado. Por isso que aí Paulo vai dizer, olha, vamos continuar aqui, ó, a leitura, porque o relógio ali também não gosta muito de escatologia, né? Verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o quê? O reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Porque não vai ter morte lá. Como é que você vai ter um corpo que morre lá? Não tem como. Esse corpo seu tem que ser transformado. Eis que eu vos digo um mistério. Verso 51. Olha que maravilha.
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, metamorfose, metamorfê. Diga aí. Na hora do arrebatamento. Está aí, ó, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta vai soar, amém, igreja? Já tem gente que diz que está escutando as trombetas por aí, né? Mas não é ainda a trombeta verdadeira, porque quando a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar. Está escrito aí na sua Bíblia: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. De que maneira? Incorruptíveis ou transformados. E nós seremos. Esse corpo seu aí, mesmo que você não morra, que tem crente que diz assim: eu vou ser arrebatado, não vou morrer. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar antes de eu morrer para eu ser arrebatado. Não vou passar pela morte. O que é essa transformação? É um tipo de morte, gente. O corpo que você tem aí, no abrir e fechar de olhos, vai ser o quê? Mudado, transformado, vai ter um outro corpo aí, tá certo, queridos? O seu corpo natural não pode herdar o reino de Deus do jeito que está, tem que ser glorificado. Você vai ser, aí olha só o verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o corpo mortal se revista. Então seremos imortais, irmãos. Agora eu ouvi um glória a Deus, não é, irmão? Somos mortais hoje, mas seremos imortais. Não morreremos mais. Amém, igreja? Hoje adoecemos, o povo está todo com medo de um vírus. Diga, irmão. Esse versículo 52, ele quebra a teoria do arrebatamento secreto. É isso? Quebra um pouco, né? Quebra um pouco. Porque a gente não pode também, assim, bater um martelo e dizer que a nossa forma de pensar em escatologia é a única. Eu falei aqui que tem 5 pelo menos. Os presbiterianos têm a forma de entender a escatologia, né? Os pentecostais entendem que nós seremos arrebatados no começo dos 7 anos de tribulação e vamos passar 7 anos no céu com Jesus. 7 anos com Jesus. Essa é a teologia da Assembleia de Deus. Eu estive lá há muitos anos e eu ensinava isso no MPT, porque eu tenho que respeitar a igreja. A igreja cria assim. Mas só que você não vê Jesus falar desses 7 anos, vê? Em algum lugar Jesus fala: venho arrebatar vocês, ninguém vai me ver, eu venho de maneira invisível, vou levar a igreja comigo, vai passar 7 anos comigo, depois sim, aí vem lá, Mateus 24, então verão o Filho do Homem aparecer no céu. Mas Jesus não fala de uma vida anterior, senão serão 2 vindas, 2 segundas vindas. Isso é o que nós entendemos, mas nós não podemos descartar, né, a forma de entender dos presbiterianos e nem dos assembleanos. E a gente entende que a Igreja Batista dá um pouco de liberdade a gente. É tanto que eu tenho falado aqui: se você crê que vai ser arrebatado e não vai passar pela grande tribulação, amém, mas esteja preparado para ser arrebatado. Porque o que eu entendo é que parece que a igreja vai ser perseguida. É o que Jesus fala: vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando os discípulos perguntam sobre a vida dele, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos. E olha, eu falei aqui, aqueles que ouviram, Pedro, João, todos eles foram martirizados. A igreja do primeiro século foi martirizada. Até o terceiro século teve perseguição contra a igreja, massacre, crentes foram queimados vivos, devorados por leões. Aí depois da conversão de Constantino, que eu nem sei se ele converteu mesmo, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Aí a partir de Agostinho, que era daquele ano lá, daquele tempo, né? O que é que ele pensou? É o milênio, né? Agora, não precisa nem evangelizar. A religião oficial do Império é a religião cristã. Todo mundo tinha que ser crente, mesmo que não quisesse. Todo mundo tinha que ser cristão. E aí Agostinho entendeu que estávamos vivendo uma outra era, que agora o cristianismo ia, né? Coitado dele. E a igreja continuou depois sendo perseguida do mesmo jeito, não teve jeito. Tá? Então nós temos que parar um pouquinho e de querer bater o martelo. Eu não gosto de bater o martelo. Eu respeito os presbiterianos, respeito os pentecostais. E escatologia dá margem para você pensar algumas coisas. Mas aquele versículo ali, ó, de João 5, 28 e 29, dá a entender que a ressurreição é num dia só.
Dá ou não dá? Porque diz que, olha, não vos admireis, porque vem a hora em que todos os que estiverem na sepultura ouvirão sua voz e sairão. Parece que não tem duas ressurreições. Quem crê no arrebatamento, Patrícia, antes da tribulação, crê que só a igreja ressuscita ali, depois os outros, então aí já começa umas interpretações um pouco equivocadas, e Jesus diz claramente, todos vão sair, uns para a vida eterna e outros para juízo eterno. Isso é o que a gente entende. Agora, o que a gente está tentando trazer para vocês aqui, é que o corpo, esse corpo, vai ser revestido, né? Que ele é semente do novo corpo, que ele não envelhece, não adoece, não enfraquece, e não morre, e não é mais um corpo natural. Isso vai acontecer na nossa vida, na vida daqueles que já estão mortos, tá certo? E aí, gente, é aquilo que eu queria. O irmão está gravando ali uma live nova, né? Que agora tem que falar essa palavra bonita, live, né? A gente está fazendo live. Vamos abrir Romanos 12? Para a gente entender um pouquinho daquilo ali, tá certo? Depois a gente vai estar finalizando. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas que pensam talvez que o corpo não tem utilidade nenhuma, que vão para a sepultura, que esse corpo vai morrer, que vai apodrecer, que vai secar, acabam tratando o corpo de forma desonrosa e agindo com o corpo sem pensar que o corpo é semente do novo corpo. Que esse corpo aí é a base do novo. Primeiro tem corpo natural, depois corpo espiritual. E aqui está dizendo que você tem que apresentar o seu corpo, cuidar bem dele, ter mordomia com esse corpo, porque esse corpo aqui já é parte daquele novo corpo que você vai ter. E se você não morrer, estiver vivo, se Jesus voltar hoje, esse corpo vai ser transformado. Está escrito ou não? Seremos transformados. Então esse corpo aqui já é do Senhor, já é templo do Espírito Santo de Deus. Aí os gnósticos, eles costumavam dizer, sabe o que, irmãos? Eles costumavam dizer que o corpo não presta para nada, então use o seu corpo e abuse dele. Faça sexo com todo mundo, né? Coma à vontade, curta os prazeres, porque esse corpo vai apodrecer. Deus quer a alma somente. Você já viu alguém dizer isso hoje? Diz, viu, gente? Deus só quer o espírito, irmão. Você já ouviu alguém dizer isso? Deus só quer o espírito, o corpo não presta para nada. Aí a pessoa vai e usa o seu corpo de maneira inconveniente, de maneira errada. E os gnósticos tinham o outro lado também: o corpo não presta para nada, então maltrate esse corpo. Para você vencer suas paixões, façam penitência, se castigue, pise nas brasas, descalço. Entende? Então, duas visões erradas do corpo: ou você entrega ele para o prazer, sexo desenfreado, bebedices, glutonarias e tudo mais que se faz com o corpo de maneira errada, ou você entrega para o castigo, penitência, castigo, por aí vai, para poder castigar o corpo e você ser salvo. Agora está lá, 1 Coríntios 6, vamos lá, 1 Coríntios 6, a partir do verso 12, vamos rapidinho, só tem 5 minutinhos ali. 1 Coríntios 6, a partir do verso 12. Acharam? Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o que ele diz aí? Vamos ler? O corpo, todos juntos, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está entendendo? Para quem é o corpo? O Senhor. Então aqui Paulo está deixando bem claro: Deus vai destruir o corpo, o estômago. Vamos morrer sim, vamos, mas o corpo é do Senhor e é para o Senhor. Então o corpo não é para a impureza. E aí no verso 14: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará
a nós pelo seu poder. No verso 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha aqui, gente, isso aqui é importante. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de uma meretriz? Absolutamente não. Se o corpo é de Jesus, como é que eu vou usar na prostituição? Uma vez conversando com um pastor, eu estava feliz porque tinha uma garota de programa na igreja inteira. Eu falei, irmão, você devia ter vergonha. Feliz? Mas ela, é melhor que ela faça para ganhar dinheiro do que ela fazer. Visão de pastor? Gente, a prostituição é condenada na palavra do Senhor. O corpo não é para a impureza, não é para a prostituição, é para o Senhor. O corpo é membro de Cristo, né? Verso 16: não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? A união sexual é uma união, viu, queridos? Seja lá com prostituta, com quem for. Se uniu sexualmente, é uma união. A pessoa que faz sexo com o animal está se unindo com o animal. É uma união. Sexo é uma união. Seja lá com quem for. Então você não tem direito, por isso que o Senhor diz que não pode se conter casa. Porque dentro do casamento é lícito. Fora do casamento é impureza, é prostituição, fornicação. Por isso, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Verso 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui ou que pratica a imoralidade, peca contra o seu próprio corpo. E aí, verso 19, vamos ler o verso 19 que é profundo. Vamos lá, gente? Acaso o que seu corpo é? Templo do Espírito Santo de Deus. Então seus olhos são de Deus, seus ouvidos são de Deus, sua boca é de Deus, seus pés são de Deus, suas mãos são de Deus. O corpo que você tem aí, o Espírito Santo habita nele. Amém, queridos? Então a gente não pode tratar esse corpo mais como se fosse nosso. Vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. O corpo é meu, né? Como é que é? Meu corpo, quem é que lembra aí? Meu corpo, minhas regras. Inventaram essa agora. Meu corpo, minhas regras, suas regras. O corpo é de Deus. É templo de Deus, é do Senhor. Está unido com Cristo, nosso corpo está unido com Cristo. Verso 20, maravilhoso, ó. Fostes comprados por preço. E agora glorificai a Deus onde? O vosso corpo. Então estudar a ressurreição é importante para quê? Para que a gente entenda que esse corpo que nós temos vai ressuscitar. Mesmo que a gente saia na morte, na separação, vai estar com o Senhor. Mas o corpo vai ser importante, porque a morte que separa o espírito do corpo é juízo contra o pecado. Foi depois da queda de Adão. Jesus vem e restaura isso. A vida tem que voltar. O nosso corpo mortal vai ser ressuscitado. Não mais mortal, mas imortal. Amém, queridos? Vamos voltar à vida com o corpo glorificado, o corpo celestial. Amém? E aí não dá para descrever mais, que acabou o tempo. Mas eu creio que vamos ter que ter mais aula, porque ficamos no primeiro slide hoje. Amém? Tantas que foram as dúvidas. Mas na semana que vem nós vamos ter Santa Ceia. Queria convidar vocês aí. Vamos ver como vamos fazer essa ceia aí. Amém? Deus vai nos dar criatividade. Amém? Como é que a gente vai servir esse cálice, esse pão? Mas vamos ter ceia em nome de Jesus, tá certo? Mas ficou mais alguma pergunta, alguma dúvida para a gente finalizar, gente? Confundir a cabeça de alguém? Fala, Cláudio. Galardão? Vamos falar disso então na próxima aula. Você me lembra, anota aí, tá? Que vai ter galardão, vai. Que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Então nós vamos ver. Se a obra perecer, ainda assim será salva, mas vai perder o galardão. Diga. Sobre predestinação, se há predestinado da salvação. Ela agora no final da hora ela vem com uma bomba dela. Na próxima aula então nós falamos. Mas domingo que vem, ao invés de aula, nós teremos Santa Ceia. Vamos orar? Gente, vou ficar de pé, fazer oração. Eu queria que a gente orasse pelo nosso país. Queridos, eu nunca vi o Brasil tão cheio de conflitos como estamos vendo agora. Parece que a doença tem matado mais pessoas esses dias, né? Não tenho acompanhado números que eu nem gosto de ficar assistindo números e números e números. Eu acho que pessoas não são números.
e esses números acabam assombrando e assustando. Vamos orar. Nosso Deus pode trazer cura, pode trazer mudança, pode ou não pode? Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar, Senhor, a Tua palavra que nós estudamos aqui, que possa gerar em nós conforto, consolo, alegria, confiança, saber que o Senhor já preparou tudo para nós, Pai, que está tudo preparado, tudo pronto, até o novo corpo que nós teremos já está preparado, Senhor. O Senhor vai trazer isso e vai se cumprir na vida da Tua igreja e de todos aqueles que morreram, crendo e esperando a ressurreição, Pai. Que essa ressurreição nos leve à santidade, que possamos cuidar daquilo que falamos, daquilo que assistimos com nossos olhos, da maneira como lidamos com o nosso corpo, com sexualidade. Nos guarda, Senhor, que possamos viver uma vida santa e agradável, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza para oferecer esse corpo, Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queremos clamar pelo Brasil, pelo nosso país, desde o presidente da República, dá sabedoria ao presidente, Senhor, que o Senhor possa apaziguar, tirar todos os conflitos, desarma as autoridades desse país, toma o Congresso Nacional, toma, Senhor, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos orado aqui pelas autoridades, Senhor, em nome de Jesus, desfaz essa contenda que está fazendo mal ao país, que está trazendo, Senhor, desconforto, preocupação, medo. Envia o Teu poder em Brasília, Senhor, em nome de Jesus. Ali é a praça dos 3 poderes, mas o poder supremo ali é o Senhor, Pai. Muda em nome de Jesus o que precisa ser mudado no governo desse país. Que o Senhor possa, em nome do Senhor, trazer de volta a economia, os empregos, trazer a saúde de volta, traz a medicação certa, o tratamento certo para essa doença, detém, Senhor, o avanço desse vírus, providencia a vacina, tira o medo da população, da igreja, daqueles que estão confinados com medo, Senhor. Dá poder, ousadia, coragem, para que possam sair em nome de Jesus. Nós cremos que viveremos, Senhor, dias diferentes para a glória e honra do nome do Senhor. Estamos aguardando a Tua vinda, Pai. A nossa alegria é a Tua vinda, e o Senhor vai voltar em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe. Verdade. O pastor ele está querendo até fazer colocar aqui na igreja. Geralmente, não é porque a igreja batista dá. Eu coloquei lá,